Conteúdos exclusivos, produtos e fornecedores com a qualidade da Feira Hospitalar. Networking com profissionais referência no mercado. Essa é a Hospitalar Hub, uma plataforma cheia de informações relevantes que fica disponível para você durante o ano inteiro. Queremos conectar toda a nossa comunidade de saúde para que as trocas de conhecimento e experiências sejam cada vez mais completas e frequentes. Sim, na Hospitalar nós não nos limitamos aos 4 dias de evento. Na plataforma, você vai se conectar com empresas, encontrar fornecedores e conhecer nossa vitrine de produtos, além de contar com nossa biblioteca e mais de 250 vídeos de eventos realizados por lá. É um amplo universo de conhecimento com mais de 30 anos de experiência e conexão. Unimos a nossa especialidade de conectar pessoas e negócios com as mais relevantes iniciativas do setor. Os profissionais de saúde podem se manter atualizados, realizar conexões com empresas e encontrar as melhores oportunidades de negócios. Afinal, queremos que você esteja conectado conosco 365 dias do ano. Hospitalar Hub. Combinamos ações digitais para manter nosso público conectado e atualizado. Olá, boa tarde. O meu nome é Fernanda Miranda, eu sou médica pneumologista, estou falando aqui da cidade de Goiânia, estado de Goiás. Sou atual presidente da Sociedade Goiana de Pneumologia e é com muita honra que informo que estamos trazendo um evento inovador para a próxima feira hospitalar a ser realizada em maio de 2025 na cidade de São Paulo. Aqui comigo está o Dr. Erickson Custódio Alcântara, fisioterapeuta, especialista na área respiratória, que comigo e mais o Dr. José Roberto Brito Jardim somos os curadores desse evento, que vai ser o Simpósio de Cuidados Respiratórios. E hoje a gente veio, né, Erickson, falar um pouquinho para vocês de como vai ser esse evento e como ele está com uma programação, eu diria que imperdível. Eu vou compartilhar aqui minha tela e vou pedir, Erickson, que você comece aí apresentando o que nós estamos trabalhando para trazer aí para o pessoal durante a Hospitalar 2025. Você liga seu microfone aí para a gente, por favor. Pronto. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando, né?
aqui no estado de Goiás. Eu estou falando do estado de Goiás, mais precisamente da cidade de Goiânia, capital do estado, com a doutora Fernanda. Para nós é uma honra poder estarmos aqui hoje, conversando com vocês a respeito de um evento que foi idealizado com muito carinho e com muitos pensamentos de necessidade e aplicabilidade desse evento para o nosso mundo real, né? Eu quero agradecer também à Hospitalar por estar nos apoiando e dedicado o tempo de parceria, né, para a realização do simpósio de cuidados respiratórios, e dizer para todo mundo que está aí nos acompanhando que esse evento ele surgiu, né, doutora Fernanda, de uma demanda, uma necessidade, a necessidade de trazer a algo que estava assim meio que separado, médicos, fisioterapeutas, demais profissionais de saúde, gestores, a sentar e discutir sobre os problemas de rotina de um hospital até o domicílio a respeito de cuidados respiratórios, né? Então, nós temos um desafio, e um desafio que foi abraçado com muita vontade mesmo. Eu queria agora, no início, antes de passar aí, doutora Fernanda, dizer o seguinte, que o evento, a ideologia do evento, foi acolhido com muito carinho pela Hospitalar e, depois desse acolhimento, eu, a doutora Fernanda e o doutor Jardim sentamos e conversamos, né? O que nós vamos trazer de boas práticas clínicas, de boas evidências, bons estudos, rotinas de aplicação no dia a dia para quem estiver conosco. Então, nós queremos fazer aqui hoje um aperitivo, tá? Uma demonstração de um pouco do que vai acontecer durante o evento. Então, aí nessa imagem, vocês estão visualizando os 3 curadores, né? Doutora Fernanda, eu e o doutor Jardim. Eu atualmente passo como coordenador da Sociedade de Fisioterapia Respiratória, da Sociedade Goiana de Pneumologia, a doutora Fernanda como presidente da Sociedade Goiana de Pneumologia, e o doutor Jardim, um grande querido, amigo e competente profissional, que é o nosso professor sênior de pneumologia da Escola Paulista de Medicina, conhecido por muitos de vocês que estão nos acompanhando aí. Pode trocar, doutora Fernanda, para mim. Só um instantinho que o meu dedinho aqui parece que não está querendo mudar o slide. Deixa eu clicar em cima dele e ver. Pronto. Vamos lá. Então, eu quero fazer uma pergunta, né? Eu gosto de fazer essas perguntas assim. O que é o evento, né? Então, o que é esse evento chamado Simpósio de Cuidados Respiratórios? Então, primeiro, acima de tudo, ele é um evento científico, tá? Ele é um evento científico que é voltado para nós atualizarmos, trocarmos conhecimento entre os profissionais que estão fazendo parte desse evento, também trocar conhecimento com os profissionais de saúde que vão estar participando, seja eles de um modo de uma classificação, especialidade generalista ou especialista, né? Conhecer também as pesquisas que têm andado à frente sobre cuidados respiratórios, e nós não podemos esquecer dos estudantes, porque nós temos estudantes de todos os níveis, né? Nível de graduação, especialização, mestrado, doutorado. Então, todos esses profissionais, eles vão poder estar conosco nesse evento científico, e esse evento ele é a nível hospitalar até o domicílio. Então, nós temos discussões que nós vamos falar desde boas práticas e condutas a nível de hospital até o domicílio do paciente, né? E segundo, esse é um evento de ensino, né? Não pode perder essa característica de um evento de ensino, que vai também tratar sobre assistência, gestão e discussão das melhores práticas, né, de diagnóstico e tratamento para as doenças respiratórias, viu? Então, vocês podem perceber que não é um evento de uma única temática, um único eixo, né? Então, nós temos ciência, ensino, assistência, gestão
e discussão sobre boas práticas clínicas e condutas. E quem pode participar desse evento, né? Quem é o nosso convidado? Primeiro, todos vocês que estão nos assistindo aí são nossos convidados, tá? Os convidados são os profissionais de saúde, os médicos, sejam eles especialistas em pneumologia, ou clínica médica, ou geral, generalistas, os enfermeiros, os fisioterapeutas, sejam fisioterapeutas intensivistas, fisioterapeutas respiratórios, aqueles que têm uma vocação e são amantes dos cuidados respiratórios, ou que enxergam na sua prática clínica a aplicabilidade, né, de uma assistência respiratória. E eu já posso te dizer que quem é o paciente que não vai precisar, em algum momento da sua vida, de um cuidado respiratório, né? Então, é muito importante esse público geral, né? Líderes de equipe de saúde a nível hospitalar, de UTI até enfermarias, então os gestores que cuidam das UTIs, dos hospitais, das unidades de saúde. Então, equipe de home care, as unidades de home care, elas são muito importantes a participação nesse evento, porque nesse evento nós não vamos dar uma característica só da abordagem de cuidados respiratórios a nível de hospital. Nós vamos sim tratar de cuidados respiratórios a nível de hospital, mas nós também temos a abordagem a nível de domicílio, home care. Então, nós não esquecemos e nós estamos tratando isso com muito zelo e carinho, porque o paciente, ele em algum momento vai sair do hospital e vai ser transferido para o domicílio. Então, nós também vamos tratar isso. Então, a equipe de profissionais, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e demais que trabalham com home care vão poder fazer e se beneficiar desse evento. E, por fim, o público de gestores de saúde, né? Principalmente de hospitais, que vão poder entender como isso funciona, os cuidados respiratórios, o que tem de novidade, tecnologia, práticas, profissionais que estão envolvidos para que possa ter uma visão maior e uma melhora da assistência e gestão no hospital, né? Com foco, tudo isso, nos cuidados respiratórios, tá? E você pode perguntar assim, né? Por que eu devo participar do simpósio de cuidados respiratórios? Olha, nós vivemos num mundo globalizado, onde o aprendizado ele se faz muito rápido. As notícias, né, as novidades, né, os conteúdos atualizados, as evidências científicas, as práticas clínicas, elas mudam rapidamente ou aquilo que já existe é atualizado muito constantemente dentro da ciência. Então, nós estamos trazendo isso para os participantes do simpósio, um aprendizado avançado. Mas existe também um outro motivo para você participar desse evento, que é o network com os especialistas. Dentro da programação científica, vocês vão perceber daqui a pouco, com a fala e exposição da doutora Fernanda, o quanto nós nos preocupamos em selecionar, né, e conversar com os melhores profissionais de referência na área de cuidados respiratórios, né? Profissionais que têm experiências em trocar experiências também com outros profissionais, profissionais que construíram parcerias de pesquisa, parceria de assistência, parceria de gestão e liderança com várias partes do Brasil e fora do Brasil relacionado a cuidados respiratórios. Então, é a grande oportunidade que você que está inscrito no Simpósio de Cuidados Respiratórios vai ter de conhecer e fazer um network com esses especialistas, né? Bom, mas não é só isso. Existe também uma outra pegada, né? Uma outra conotação, que é a tecnologia e inovação. Quando eu, doutora Fernanda e o doutor Jardim sentamos para elaborar a programação científica,
nós nos preocupamos muito em falar sobre tecnologia e inovação. Nós pensamos que para um evento, que é um evento inédito, um evento ímpar dentro da hospitalar, que é o de cuidados respiratórios, nós tínhamos que oferecer, além dos avanços científicos, também abrir e demonstrar sobre as recentes tecnologias, métodos inovadores que vão melhorar as condições de cuidados respiratórios, desde o nível hospitalar até o nível home care, domiciliar, para que essas tecnologias e inovação pudesse garantir segurança e eficácia no atendimento tanto para o doente, né, para quem precisa, para o nosso cliente, quanto para os profissionais que estão oferecendo. Bom, mas não podemos falar de tecnologia e inovação e ignorar a valorização do elemento humano, porque o elemento humano somos nós, os profissionais, são os médicos, são os fisioterapeutas, são os gestores, são os enfermeiros. Então, esses profissionais, nós também pensamos que o simpósio de cuidados respiratórios, ele deve tratar sobre aquela condição que é o trabalho de equipe e cuidado humanizado para que se conquiste resultados excepcionais para todos os doentes, né? Então, nós queremos a melhor prática e o melhor resultado. Então, esse é o momento, né, do evento em que nós vamos valorizar os laços entre os profissionais, a relação médico-médico, a relação fisioterapeuta-fisioterapeuta, a relação médico e fisioterapeuta, dentro das suas diferentes áreas de atuação, seja generalista ou seja especialista. E tudo isso com foco dentro dos cuidados respiratórios. Bom, a partir daí, nós então passamos horas, né, doutora Fernanda? Horas, dias, não foram horas, né? Horas seria muito bom, mas nós passamos dias, semanas trabalhando no que a doutora Fernanda vai, a partir de agora, começar a mostrar para vocês e detalhar a programação científica. Né, doutora Fernanda, eu acho que foram o quê? Algumas horinhas? Isso aí? Tem nos tomado aí, queimado os neurônios, deixado a gente um pouco de cabelo branco, mas está valendo muito, 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 muito a pena mesmo. E as pessoas próximas a mim que viram a programação, professores renomados, estão nos parabenizando, como você também deve estar sendo, Erickson, como a programação desse evento, que é inédito, na hospitalar, e é inédito também, se a gente for pensar em congressos médicos, né, de cuidados respiratórios. Então, o que nós fizemos, né? Como o Erickson disse, a gente vai tentar explicar aqui nesse aquecimento para vocês, e eu falei para ele, nada melhor do que apresentar quem está conosco nessa empreitada, quem serão nossos palestrantes, sobre o que eles vão falar e dar uma palhinha. E eu acho também que, entre tudo que o Erickson falou, é muito interessante, é muito bacana a gente ter esse evento dentro da hospitalar. Por quê? Porque, às vezes, você que vai estar lá conosco é da área médica, é um profissional de saúde, mas você está inserido dentro de um hospital, seja ele público ou privado, você tem uma clínica, né? Você lida de alguma forma com pacientes que precisam de cuidados respiratórios, pneumopatas, crônicos ou agudos, e eu acho que nesse simpósio você também vai se despertar a pensar ali, poxa, será que eu não preciso daquele equipamento ali na minha clínica? Isso não vai ser bom para mim, né? Não só em oferecer assistência, uma melhor assistência ao seu paciente, seja a nível hospitalar, ambulatorial ou até domiciliar. E ali, né, Erickson, é o lugar ideal, porque você vai estar no evento e lembrando de quem tiver inscrito aí no nosso evento, o seu crachá lhe dá pleno direito de conhecer a feira hospitalar. Para quem não conhece,
ela ocupa todo o pavilhão do Expo São Paulo, quem já foi lá sabe o tamanho que é aquilo, né? E ali estão todas as empresas, não só do Brasil, como do mundo todo, expondo, né, os seus produtos, o que existe de tecnologia, inovação e muitos dos equipamentos que são utilizados na área do aparelho respiratório, na área da pneumologia. Então, o período da manhã, o nosso evento dar-se-á início às 8 horas da manhã, teremos alguns palestrantes no período da manhã, até ali meio-dia, o horário do almoço. Num primeiro bloco, a gente vai falar sobre diagnóstico das doenças respiratórias. Doutor Jardim, que já foi dito aqui, né, professor sênior livre docente da Universidade Federal de São Paulo, com ampla experiência em fisiologia respiratória, em reabilitação pulmonar, ele já fez isso no Canadá, ele já fez isso nos Estados Unidos, ele já foi diretor da American Thoracic Society para assuntos da América Latina, já foi diretor da Associação Latino-Americana de Tórax, ele é presidente de honra da Associação Brasileira de Portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, e ele vai discorrer sobre a espirometria, muitas das vezes um nome difícil, um nome assim pouco conhecido, não só do público leigo, mas às vezes até da classe médica, o que é esse exame, como ele é feito, que aparelho que se usa, quais os critérios que usamos para fazer esse exame, o doutor Jardim vai discorrer sobre isso. Doutor Carlos Verrastro, também da Universidade Federal de São Paulo, já vai tocar no assunto do diagnóstico de imagem. A gente sabe que hoje, na pneumologia, vamos dizer assim, se existe um padrão ouro para diagnóstico de imagem, é a tomografia computadorizada de tórax, ele vai trazer inovações para nós nesse sentido, e no sentido da ultrassonografia de tórax também, pouco conhecida também, vamos dizer assim, ou até pouco tempo atrás, menos utilizada e que hoje tem se tornado um exame que o médico, por exemplo, o pneumologista, muitas das vezes hoje tem em seu consultório e faz parte ali do atendimento. Continuando nos métodos diagnósticos, doutor Geraldo Lorenzi, da USP, inclusive com pós-doutorado em medicina do sono pela Universidade de Toronto, no Canadá, vai falar sobre a polissonografia. A polissonografia é o exame que faz o diagnóstico de uma doença que a pessoa não sabe que tem, porque ela tem quando está dormindo, que é a apneia do sono, uma doença que é um fator de risco para morte súbita, para riscos importantes cardiovasculares e risco de doenças respiratórias, uma doença severa que pode ser leve, mas que pode ser muito grave e que muitas vezes o indivíduo passa anos ali sem saber que tem, e a gente tem como fazer o diagnóstico com diversas modalidades de polissonografia, é o que o doutor Geraldo vai mostrar para a gente. Num segundo bloco, a gente vai falar sobre uma Doutora coisa... Fernanda, Sim, posso cortar e fazer um comentário em relação aos claro, colegas anteriores? Aí é uma coisa claro. que me alegrou muito em toda essa nossa preparação do evento, da programação, é que todos esses profissionais do método diagnóstico, né, eles vão mostrar algo que a parte da fisioterapia vai poder aprender muito, porque nós, na beirada do leito, nós também usamos espirometria para poder indicar a nossa terapia para acompanhar a evolução. Então, eu acho que o Dr. Jardim, quando ele trata da espirometria, nos ensinando a interpretar, observar como que esse exame se comporta, é muito proveitoso, né? E quando se fala do sono, hoje em dia nós temos uma especialidade dentro da fisioterapia respiratória, que é a fisioterapia do sono. E aí, o professor Dr. Lorenzi, Geraldo Lorenzi, ele tem uma metodologia diferente também de avaliação, métodos diferentes, né? Então, essa novidade é o que tem assim, me instigado e eu quero estar lá presente, vendo de manhã realmente esses temas palpitantes aí, como você gosta de dizer, sobre exames. Então, eu estou muito ansioso com relação a isso
E o que você falou agora há pouco, de que recebeu vários comentários e elogios sobre a programação, eu posso te dizer a mesma coisa, porque está uma programação bastante variada, que atende um público grande e que foi elaborado com muita atenção aos nossos colegas médicos e fisioterapeutas, né? Então, estou muito contente com isso aí. E da mesma forma eu te digo em relação a esse segundo módulo, né? Que é algo que às vezes o médico, o profissional de saúde médico, às vezes ele dá uma esquecidinha aí sobre esse assunto importantíssimo que é o exercício físico, né? A gente vai falar, a gente vai focar num primeiro momento com a doutora Luciana da Unifesp e da Unicid, ela tem graduação em fisioterapia pela PUC de Campinas, é especialista, mestre e doutora pela Universidade Federal de São Paulo, coordenadora do programa de residência multiprofissional da Universidade Federal de São Paulo, e ela vai trazer para nós um assunto muito, muito, muito interessante. É o seguinte: quando a gente tem um paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica, o vulgo enfisema pulmonar, é fundamental. Uma das poucas coisas que nos mostra que reduz mortalidade nessa população é a reabilitação pulmonar. É é a reabilitação cardiopulmonar desse paciente. E a gente sabe que um serviço completo de reabilitação cardiopulmonar, ele é oneroso, ele é difícil, não só no Brasil, a nível mundial. A gente não tem serviços no Brasil completíssimos, mas não é por isso que a gente não vai reabilitar. E é isso que a Luciana vai mostrar para nós, né? Ela vai mostrar se é possível, né? A gente não pôs uma pergunta, né? Isso não é uma pergunta, é uma afirmação. A gente está dizendo que é possível reabilitar o paciente com DPOC, mesmo se eu não tiver uma estrutura completa com psicólogo, terapeuta, fisioterapeuta, médico, equipamentos, mas é possível sim a gente reabilitar esse paciente. Doutor Jardim volta nesse módulo, falando de algo também que gera muita, muita dúvida, não só na classe profissional, entre os profissionais de saúde, mas muitas vezes muito receio, né, para aquele doente. Quando você diz para um doente que você fala assim para ele: eu vou lhe prescrever oxigênio para casa. Isso a gente até se emociona de falar, mas isso muitas vezes é encarado pelo ser humano como seu fim de vida. E a gente tem que também mostrar que a gente vai precisar, né? Esse tema foi uma pergunta, né? Fizemos isso com o doutor Jardim, né? Foi até eu que falei para ele, falei, olha, vou oxigenar meu paciente em casa. E agora? E aí ele vai mostrar a maneira ideal de se fazer isso, como fazer isso, que equipamentos existem para nós fazermos isso e como que nós podemos levar conforto e segurança para aquele doente que agora, a partir daquele momento, vai precisar usar o oxigênio em domicílio. E, finalizando esse módulo, doutora Caroline de Senso, da USP, mestre em Ciências da Reabilitação pela USP, graduada em Fisioterapia pela Unifesp, ela é uma especialista em Fisiologia do Exercício, ela vai mostrar para nós também que, às vezes, nós não precisamos assim, existe o padrão ouro para nós testarmos nos nossos pacientes ao fazer exercício, não só pacientes, os atletas fazem isso, né? Existem exames mais sofisticados em que eu meço a capacidade física daquele indivíduo do ponto de vista respiratório e cardíaco, mas também tem como eu fazer isso dentro do consultório médico, dentro do consultório do fisioterapeuta, dentro de uma triagem da emergência, dentro de um hospital público, muitas das vezes o SUS, sem tantos recursos, mas eu posso testar sim o paciente com artigos, com base na ciência, eu posso testar e a Caroline vai mostrar isso para nós. Fernanda, essa sua colocação sobre os testes, né?
no mundo atual, eu acho que tem se tornado mais chamativo, um chamariz mesmo, porque a gente tem se perguntado, né? Cada vez mais nós estamos em espaços menores, né? Com poucos recursos em alguns hospitais públicos, e o que realmente a gente pode fazer para medir, né, essa capacidade física desse doente, considerando aquilo que é reconhecido pela ciência, né? Que nós temos uma preocupação de fazer um teste que também seja reconhecido pelos colegas, que seja validado, mas que a gente consiga fazer com a nossa realidade, com o menor espaço possível. Então, eu acho E que na mostra programação, quando a gente colocou isso, a gente foi muito feliz porque a gente não deu só uma conotação para grandes testes elaborados que já nós conhecemos e sabe que é muito bom, a gente sabe que é bom, mas a realidade, né? A gente quis trazer a às vezes inacessíveis, né? Às vezes inacessíveis. E exatamente. mostrar que, às vezes, com uma cadeira, a gente consegue medir a capacidade pulmonar de um indivíduo, ou às vezes ali com uma escadinha com 2 ou 3 degraus a gente consegue, mas isso fica para lá, né? Isso a gente Deixa fala quieto, depois. né? Deixa a interpretação e mais coisas para depois. E aí partimos para um terceiro módulo, vamos dizer assim, né? Em que vamos focar mais ali agora na medicina intensiva. E a gente está felicíssimo em contar aí nesse módulo, o Erickson está aqui hoje com a gente, está nesse módulo, e ele está ali rodeado por duas feras da pneumologia brasileira e quiçá mundial, né? Doutora Carmen Silvia Valente Barbas, da USP e também do Hospital Israelita Albert Einstein, Unidade São Paulo. Eu falo Unidade São Paulo porque o Einstein tem a sua unidade aqui em Goiânia, da qual eu faço parte do corpo clínico. Doutora Carmen é professora livre-docente da disciplina de pneumologia da Faculdade de Medicina da USP, e ela lida muito, né? O dia a dia dela é insuficiência respiratória, ventilação mecânica protetora, o tratamento da síndrome de desconforto respiratório agudo, lesões pulmonares agudas, ou seja, pacientes gravíssimos. Ela tem toda a expertise e ela vai falar sobre um tema também que gera muita dúvida, mesmo no especialista que está à beira-leito ali dentro da UTI com o seu paciente. Às vezes ele está ali, mas ele não é o intensivista. E como você vai avaliar esse paciente e se ele está apto para descontinuar ali, para sair do ventilador, né? Vamos dizer assim. Depois disso, também do Hospital Israelita Albert Einstein, a Roberta Fittipaldi, doutora em pneumologista, médica pneumologista também com ênfase em ventilação mecânica. Então, vejam aí que a gente só trouxe feras nos assuntos propostos, né? Tá? Ela é médica assistente da UTI respiratória do INCOR, doutorada pela USP, e ela vai fazer uma análise crítica. Existem recomendações brasileiras da Sociedade Brasileira de Medicina Intensiva a respeito de ventilação mecânica. Existem as mais novas recomendações e a gente pediu para ela que vá lá, pegue essas recomendações e faça uma análise crítica do que está ali atualmente recomendado no nosso país. E aí, com todo prazer, o Erickson vai estar junto nesse módulo, né, falando sobre as controvérsias nos sistemas de umidificação das vias aéreas. Então, vejam que é um módulo todo voltado para aquele paciente grave que está na UTI, que está em tratamento intensivo e que está sob ventilação mecânica, aquele paciente que foi entubado, seja qual for o motivo, né, doenças respiratórias ou não, mas a gente vai fazer essa análise aí da ventilação mecânica. Eu quero E apimentar aí, lá um pouquinho antes. Deixa eu dar uma tá, apimentada deixa eu aqui. voltar. Então, põe aí. Diga aí.
Bom, doutora, eu quero pedir desculpas se a doutora Roberta Fittipaldi está nos assistindo, porque eu não acrescentei, olha, porque o currículo dessa turma é assim, né, Fernanda? A Não dá perder de tempo vista, para a gente falar aqui. não dá tempo. E a doutora Roberta Fittipaldi, ela me mandou hoje uma mensagem contando também que ela é médica do INCOR, e da Faculdade de Medicina da USP. Então, ela também trabalha nesses dois serviços. Eu queria realçar isso, né? Porque ela é uma carinhosa médica, nos deu todo esse apoio aí. Agradecer também à doutora Carmen, que está conosco, e dizer para você, assim, apimentando aí o tema sobre umidificação da via aérea. Fernanda, você já ouviu falar em algum momento aí, como médica, circulando, que aquelas jarras que nós colocamos água para fazer umidificação do sistema respiratório prolifera muita bactéria e por isso deixou de ser usada por muito tempo ou foi condenada em algum momento, né? Possivelmente você já deve ter ouvido falar isso demais. Bom, Sim. eu não vou responder nada agora, não vou falar nada disso. Mas eu tenho Mas novidade. será? Mas será? Mas eu tenho novidades sobre isso, viu? Então, vai ser muito bacana. Tem novidade por aí. Que legal. Lembrando aí, quando terminar esse módulo, os nossos participantes terão um intervalo para o almoço, até onde fomos informados pela hospitalar. Não há necessidade de ninguém se deslocar do Expo São Paulo para a sua refeição, né? São inúmeras as oportunidades ali, né? A gente está falando de uma feira. Nós estamos inseridos dentro de uma feira onde vão percorrer ali mais de 50 mil indivíduos ali nos 4 dias de feira, e a gente tem certeza, já fomos informados disso, de que haverá N possibilidades de você ali fazer o seu almoço de forma tranquila, no intervalo que nós vamos fazer entre meio-dia e 13h30, que é quando também, né? Também não vou dar muito spoiler, mas é quando também a nossa sala vai mudar um pouquinho ali de configuração, né? Por quê? Porque nós achamos que também trazer o hands-on, a prática, né, o ver e sentir e tocar é uma coisa muito interessante. E como que a gente vai fazer isso, né? A turma que está lá vai ser dividida em 4 grupos. Nós teremos 4 estações práticas. Essas estações, antes delas começarem, eu vou levar um caso meu, de um paciente meu, portador de DPOC, e que teve na evolução da sua doença um agravamento, o que a gente chama de exacerbação, uma piora aguda de uma doença crônica, e isso acabou levando ele para a UTI. Sem mais spoilers, eu apresento esse caso porque já é a prática nossa diária, né? Nada melhor do que a gente aprender e depois colocar ali na prática, exemplificando um indivíduo, né, que fez aquilo que a gente falou lá atrás, que fez espirometria, que fez tomografia, talvez estudou o seu sono, aquele lá que talvez precisa do oxigênio, então vamos pegar e trazer para o nosso dia a dia, para todo médico e fisioterapeuta tem um paciente da maneira que eu vou apresentar, a gente vai expor isso. Dr. Oliver, queridíssimo da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, pneumologista com doutorado na Unifesp, médico assistente da disciplina de pneumologia, vice-diretor do Centro de Reabilitação Pulmonar da Unifesp, o Lar Escola São Francisco, que atua muito na área de DPOC e reabilitação, ele vai pegar o meu caso ali e vai dar uma esmiuçada ali naquilo que eu vou apresentar, vai puxar minha orelha se estiver faltando alguma coisa, vai falar também se eu fiz de mais ou se eu fiz de menos, né? A Roberta volta conosco e vai falar também
como que eu vou assistir esse paciente internado ali à beira-leito, o que está indicando que ele está melhorando, o que está indicando fracasso nas medidas, nas intervenções que estão sendo realizadas, e o xará do Erickson, mas aí de São Paulo, do Hospital Sírio-Libanês, vai falar também sobre cuidados respiratórios não invasivos para esse paciente. Então, nós vamos ter aí 1 hora para pegar um caso e dar uma esmiuçada para a gente entender na prática com quem que a gente está lidando depois daquilo tudo que a gente estudou no período da manhã. E aí depois as estações, os grupos serão divididos em 4 estações, eles vão rodiziar, cada grupo vai ficar 40 minutos ali com cada instrutor. Na primeira estação, o instrutor é Dr. Erickson, em que ele vai falar sobre o manuseio inicial da ventilação mecânica invasiva. Aqui eu não estou querendo dar muito spoiler, não, Erickson, mas você vai estar ali com um ventilador mecânico, não é isso? Você vai estar ali e você vai ter ali uma discussão com aqueles profissionais ali ao seu redor, né, de manuseios, tirar dúvidas, ver onde que como que cada um faz, ou se não faz, como é que ele vai aprender a fazer. Aí, E assim, pode Fernanda, falar. não existe uma receita de bolo, né, na ventilação mecânica, como em qualquer outra terapia. Então, essa estação, eu não vou contar muita coisa sobre ela, mas é prática. Ali vão passar os colegas e nós vamos fazer prática e discutir como nós vamos fazer esse manejo, manuseio inicial do doente que está lá naquele caso clínico que você apresentou anteriormente e discutiu. Então, nós vamos poder ter a prática daquela admissão e aquele histórico que você contou todo. Então, é realidade, né, Fernanda? É É aquilo que acontece realidade. no dia a dia. É É. realidade. Isso aí. Então, Mas eu não lembrando vou que falar isso mais nada. E lembrando que isso tudo vai acontecer de forma presencial lá no dia 23 de maio, em São Paulo Expo, durante a hospitalar. Não sei se talvez as pessoas não chegando, estão entrando agora, só para dar essa ênfase, né? Hoje a gente está aqui num aquecimento, numa prévia, para mostrar para quem estiver nos assistindo, para essa pessoa pensar, poxa, eu acho que eu tenho que ir nesse evento. E eu acho que está imperdível mesmo. Qualquer profissional de saúde, gestores, principalmente dos hospitais, do público, do privado, né? Eles vão estar ali tendo muitos insights assim de como cuidar melhor do pneumopata, né? Então, você tem essa sua estação. Doutor Arthur, muito obrigado pelo aceite, né? Aliás, obrigada a todos que nós falamos até agora pelo aceite, pelo pronto aceite, né? Nós não tivemos ninguém que falou não quero ir, todos se propuseram, né? E ele vai falar algo que às vezes parece simples para o pneumologista e não é. E geralmente, para qualquer outro profissional de saúde, não é simples, com certeza, é o manejo de dispositivos inalatórios. A gente sabe que o pneumopata crônico, ele usa muito, vamos falar aqui o vulgo a bombinha, né? Mas a gente sabe que o dispositivo não é só em spray, são N outros dispositivos. E quantas vezes a gente se depara com nossos colegas médicos que falam, nossa, meu paciente foi para a UTI, meu paciente está entubado, meu paciente está em ventilação mecânica, e agora? Como que eu vou dar o remédio que ele toma todo dia, que é inalatório? Né? Então, a gente vai falar sobre os diversos manejos dos dispositivos inalatórios, né? Eu não falei para vocês, mas o Arthur é especialista em fisioterapia cardiorrespiratório pelo HC, em COR, da Faculdade de Medicina da USP. Ele possui graduação em fisioterapia pela Universidade 9 de Julho. Ele é participante de grupos de pesquisa em medicina e biologia do sono, fisiologia cardiorrespiratório, padrão respiratório de portadores de doenças pulmonares, até os transplantados, é a área de estudo dele, e ele também tem formação em cuidados geriátricos
geriátricos domiciliares, isso também é muito importante, né? O Oliver, que eu já apresentei para vocês, volta nessa estação prática, em que a gente vai discutir um exame fundamental, chamado gasometria arterial, né? A ideia é que ele vai fazer com o grupo que estiver ali com ele naquele momento, discussão de resultados de gasometria, né? Sempre voltado ali, pensando também no que está acontecendo com aquele doente que eu apresentei lá no começo da tarde. E uma última estação capitaneada pela Roberta Fittipaldi e pelo Erickson Borges, do Hospital Sírio-Libanês. Eles vão mostrar para a gente, e aí, o paciente que melhorou, ele vai sair da UTI, em que ele está tendo uma assistência intensiva, o próprio nome já diz, mas daí ele sai para a enfermaria ou sai para o quarto, e às vezes ali o cuidado não é mais intensivo, mas precisa continuar, né? Esse cuidado, ele não é mais intensivo, mas ele precisa cuidar, e esse paciente também depois vai precisar de cuidados em domicílio. O Erickson falou muito disso, né? No começo a gente também tomou muito cuidado em mostrar do que o cuidador, né? O cuidador daquele indivíduo também precisa saber para quando aquele indivíduo pneumopata, principalmente aquele que estava hospitalizado, vai para o domicílio. Então, as estações vão ser assim: um grupo começa na estação A, dali 40 minutos a gente vai dar o sinal. Ó, quem está na estação B, a estação A vai para B, quem está na B vai para C, quem está na C vai para D, quem está na D vai para A. Então, todos os grupos vão passar por esses instrutores e vão receber essas informações. E aí, dando tudo certo, como vai dar, nós vamos encerrar ali por volta de 17h30, esse dia intenso. Nós aguardamos vocês ansiosamente, esperamos vocês, porque a gente vai mostrar, a gente deu só uma palhinha aqui, né, Erickson? A gente vai mostrar muito equipamento, mas muito equipamento humano também, né? O nosso mote ali é o equipamento humano, é a tecnologia, é o equipamento humano, e todos nós direcionados para um único fim, que é o cuidado respiratório para aquele indivíduo que precisa. Aqui eu vou encerrar a minha fala. O Erickson, vou pedir a ele também que exponha isso, a sua fala final. Estava dando uma olhada aqui no chat, eu acho que vocês têm possibilidade de fazer alguma pergunta, caso queiram, e estou à disposição. Erickson, é com você. Eu comecei, você termina. Tá bom. Então, algumas pessoas me perguntaram o diferencial desse evento, do Simpósio de Cuidados Respiratórios. E eu quero, então, responder aqui para as pessoas que nos escutam qual é o diferencial do Simpósio de Cuidados Respiratórios que vai acontecer. Esse simpósio, ele focou em trazer algo de mundo real. Então, muitos eventos, eu sei que traz na sua programação científica um conteúdo que muitas vezes não é aplicável nas rotinas de trabalho, por diversos motivos. Motivos de gestão, motivos financeiros do local onde trabalham. Mas quando nós fomos preparar a programação científica desse simpósio, uma preocupação que nós tivemos é exatamente reproduzir aquilo no dia a dia na programação, o que acontece de real. E nós podemos dizer para todos vocês que eu, a doutora Fernanda e o doutor Jardim, que é o outro colega curador desse evento, nós temos experiência para poder entender o que realmente acontece no mundo real em cuidados respiratórios. E nós estamos esperando todos vocês para o Simpósio de Cuidados Respiratórios, no dia 23 de maio, com muitas novidades e muito network científico
e de relação pessoal, porque nós temos um trabalho muito humano. Doutora Fernanda, eu vou jogar a bola aí agora, pega aí e finaliza. Não, é só para lembrar, né, mais uma vez, que as inscrições estão abertas, né, para os participantes. Lá no site, é só colocar ali no Google Hospitalar 2025, você vai entrar no site da Hospitalar, tem muita informação lá e tem uma abinha lá, Congressos. Você clicando ali em Congressos, você vai ver lá são vários os congressos, né? Lembrando, a feira é de 20 a 23 de maio, então, nós estaremos lá 23, mas haverão outros congressos, então você vai clicar lá na aba Congressos, vai clicar em Simpósio de Cuidados Respiratórios, e se eu fosse você, corria, porque tem um códigozinho lá de desconto na inscrição, né, por enquanto, então tem um código de desconto para a sua inscrição. Lembrando, mais uma vez, que o crachá do simpósio lhe dá o direito, né, lhe dá a oportunidade de visitar a feira, que é o maior evento de saúde da América Latina e que vai trazer, eu estive em uma reunião com outros curadores de outros congressos, é muita novidade, é muita coisa nova, né? A feira é geral, né? A gente está falando aqui muito de aparelho respiratório, mas a feira ela é de saúde e a gente vai ver que vale muito a pena visitar a feira e assistir ao nosso simpósio. Muito Isso aí. obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Te encontro lá. A gente se vê no dia 23. Obrigado, doutora Fernanda. Obrigadão, um abração.